Boa noite, está no ar o Câmara Debate e o assunto de hoje é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Os meus convidados são o doutor em psicologia Jean von Hohendorf, a secretária adjunta da Sencas Helenir Chapuis e também a psicóloga Simone Verlindo. Boa noite aos debatedores, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Para a gente iniciar o debate, então, eu tenho uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil e estima que 527 mil pessoas são estupradas por ano. A maior parte, cerca de 70%, são crianças e adolescentes. Eu gostaria, então, que vocês comentassem esta afirmação para iniciar o debate de hoje, que, sem dúvida, é revoltante. Jean. Bom, se a gente parar para pensar nas características da infância e adolescência, né, é o período que a gente está mais vulnerável enquanto ser humano. Então, os agressores sexuais muitas vezes se valem dessa vulnerabilidade da criança e adolescente para ter acesso a ela. Essa pesquisa também ela indica que desses casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, cerca de 80% dos agressores são membros da própria família. Então, isso também a gente tem que atentar. Então, esses agressores, eles acabam utilizando das características da infância e adolescência, que é esse período de maior vulnerabilidade, porque é o adulto que apresenta para a criança o que é certo e errado. E muitos agressores apresentam para a criança a interação sexual, que, diferente do que muitas pessoas pensam, não consiste só na penetração, né? Tem várias formas aí de violência sexual e todas elas são consideradas estupro pela lei desde 2009. Apresentam como algo natural que é feito com essa criança, que deve ser feito. Essa criança não tem nada para comparar, então ela muitas vezes não revela. Então essas estimativas que as pesquisas nos dão, elas são importantes para a gente ter uma noção do problema, mas possivelmente esse número pode ser maior ainda, porque muitos casos não chegam ainda a ser revelados. Pois eu ia até comentar na sequência, cerca de 10% apenas chega ao conhecimento da polícia. Exato, é um número baixo. Helenir. Então, partindo dessa perspectiva, né, acho que isso é um dado assim, bastante alarmante e preocupante, né? O que nós estamos fazendo enquanto protetores, enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto sociedade, para garantir, né, que nossas crianças e adolescentes não passem por essa violação tão grave de direitos que, na verdade, isso pode traumatizar, traumatiza com certeza, né, as crianças para o resto da vida. São situações muito, muito complexas, né? Então, isso nos leva a pensar, né, o que está acontecendo, né, conosco, o que está acontecendo com as nossas famílias, também colocando, né, e reforçando o que o Jean diz, que a maioria dos casos ela está vinculada, né, ao contexto familiar, ao núcleo familiar, seja o próprio núcleo ou familiares extensos ou pessoas que são próximas das famílias. Então, realmente é bem preocupante, é um assunto que precisa mesmo ser muito trabalhado, muito debatido, muito divulgado, até que se consiga minimizar um pouco esses dados que são realmente, infelizmente, bastante complexos e alarmantes, né? Simone. Pensando nessa colocação do Jean, né, que essas notificações acabam sendo subcontabilizadas, digamos assim, eu acho muito importante a gente pensar em como sensibilizar a sociedade e toda a rede de proteção para que ela esteja mais bem preparada, né, para que ela possa também estar notificando e ter uma capacitação maior dessa rede de proteção nesse sentido, que é o que pode nos amparar muito para auxiliar a melhorar esses casos a serem mais notificados e nós podermos estar dando um suporte melhor para essas crianças e adolescentes. Pois é, eu gostaria de saber se, indo ao encontro do que a Simone está falando, a rede de proteção ela está apta para o atendimento ou ainda existem fragilidades? Bom, eu vou falar do ponto de vista de quem integrou a rede e de quem atualmente busca pesquisar essa rede, né? Porque a minha atuação é como pesquisador. Eu sempre pautei a minha atuação como pesquisador em estar junto com a rede, tanto que eu tenho uma parceria com a Helenir, o meu grupo de pesquisa, junto com a Sencas. O que eu considero? Nós temos o Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, que são exemplos para o mundo, são muito bem estruturados.
Isto no papel, né? A execução ainda é muito difícil. E aí, quando eu falo a execução muito difícil, a gente tem que ter a perspectiva de que para gerenciar um Brasil, que tem um país, que é o Brasil, né? Ele tem um tamanho continental, não é fácil. Para garantir que todos tenham acesso às mesmas coisas, não é fácil. Então, as políticas de assistência social e de saúde do Brasil são um modelo. A execução ainda não é a melhor possível. O que eu diria que falta na rede, eu conversava com a Elenir um pouco antes, maior capacitação dos profissionais, e aí eu faço uma crítica a nós psicólogos, né? Na graduação, nós não somos preparados para trabalhar com esses casos. Agora se está trabalhando mais para que o aluno saia da graduação tendo um pouco mais de noção disso, mas talvez a gente tenha que pensar numa reestruturação curricular de vários cursos, medicina, próprio direito, saber como acolher melhor essa criança. Quando a gente fala em rede, são vários profissionais. O segundo passo, e a gente avançou isso ano passado aqui no Brasil, é integrar melhor os serviços da rede. Porque essa criança ela precisa em vários serviços, isso a Elenir pode falar muito melhor que eu, a colega também. Ela precisa em vários serviços diferentes relatar o que aconteceu. Isso é traumatizante para ela, contar várias vezes novamente o que aconteceu. Reviver, exato. Se a gente conseguir integrar melhor esses serviços, que é o que a Lei 13.431 de 2017 vem para tentar fazer isso, foi aprovada ano passado, entrou em vigor esse ano, a gente dá um salto de qualidade muito grande. Porque as pesquisas têm evidenciado que os usuários da rede não estão satisfeitos com a rede. E tem medidas bem fáceis de serem tomadas que a gente não se dá conta. Explicar qual é o papel do profissional na rede, explicar qual é o profissional, qual é o serviço, por que ele está indo naquele serviço, por que está sendo referenciado para outro. A gente pensa, por estar dentro do serviço, o usuário entende o serviço. Não, ele não entende, é algo novo, a gente tem que mostrar o caminho para ele, e a gente peca em mostrar esse caminho. E aí acaba acontecendo, de acordo com o que eu tenho visto pelas pesquisas e também por ter trabalhado na rede, que essas famílias elas acabam evitando o contato com a rede, porque elas não entendem muito bem por que elas estão ali, né? Por mais esforços que a rede faça para mostrar o porquê que está ali. Acho que tu pode complementar bastante, né? Na verdade, é bem interessante isso que o Jean traz, né? E a gente sempre troca algumas ideias, sempre não, mas assim, quando é possível a gente dá umas conversadas, né? Mas eu acredito assim que a gente ainda precisa amadurecer muito enquanto rede, né? Há esforços, sim. Eu acho que a Lei 13.431 traz um parâmetro, traz elementos muito importantes e determinantes no sentido de melhorarmos esses atendimentos, melhorar, avançar, né, nesse sentido da proteção, a questão de não revitimizar a criança, porque na verdade a gente tem um modelo que está instituído. E eu acredito que o Brasil, como um todo, existe sempre aquela preocupação de extrair, de tirar da criança, de que a criança verbalize, de que a criança conte, de que a criança fale, de que a criança faça um depoimento, enfim, no sentido de saber se realmente aconteceu ou não aconteceu. Mas o que mais, pelo menos a percepção que a gente tem, eu acho que a lei também traz algum elemento em relação a isso, que nós temos que nos preocupar é se aconteceu, né, uma violência, uma ofensa sexual contra a criança ou adolescente, enfim, o nosso primeiro movimento é no viés protetivo, né, no viés protetivo em relação a essa vítima e o contexto dessa vítima, que inclui a família, porque assim, se nós formos analisar enquanto serviço, a Simone também pode contribuir com isso, o que nós temos, né? O que a gente está tentando fazer diferente, né? Agora, de um tempo para cá. Nós temos assim, a criança é vítima, vai lá, vai na delegacia, depois ela vai no conselho tutelar, depois ela vai no CREAS, depois ela vai no juizado, e em cada local que ela passa, que ela se perde, porque é difícil você assimilar e elaborar uma situação dessas, né? E é muito difícil também você entender o que está acontecendo. Daí você vai para lá, manda você para outro lugar e assim vai indo. E quem é que protege essa criança? Quer dizer, para nós, enquanto assistência, né, enquanto Sistema Único de Assistência, enquanto CREAS, enfim, bom, nós estamos fazendo o nosso papel, de repente a delegacia está fazendo o seu papel, o Ministério Público está fazendo o seu, cada um está fazendo o seu. Mas e aquela vítima que está ali?
né? Como é que fica no meio disso tudo? Então, eu acho que nós estamos num momento de rediscutir isso, né? E de fazer uma aplicação diferente no sentido de olhar a vítima de forma diferente, centralizar esses atendimentos ou ter estratégias que, na verdade, facilite e não dificulte a vida dessa família. Nós tivemos, por exemplo, uma situação de uma vítima de ofensa sexual que, numa mesma manhã, né, 3 instituições, 3 órgãos estiveram na casa da família, né? Quando chegou nosso técnico lá do CREAS, a mãe disse, né, a mãe com 5 filhos, olha, eu preciso fazer almoço, eu preciso viver, eu preciso, sabe? Então isso é muito complicado, muito complexo. Acho que o desafio maior é nós redirecionar isso, nós nos organizar de uma forma que possa ter um viés principalmente, né, e prioritariamente e absolutamente protetivo em relação a essa vítima. E essa proteção inclui esse olhar diferenciado da rede, né? Porque o que nos interessa assim tanto, nos interessa mais então cuidar, proteger, porque os outros processos, o processo criminal, o processo judicial, enfim, em relação até ao próprio vitimizador, todo esse processo, bom, isso tem que ser feito sim, mas eu acho que o principal é acolher essa vítima e procurar já intervir, né? Não sei, Simone, o que tu pensa? Eu creio, como a Irenir falou, eu acredito que nós temos uma rede com profissionais bastante comprometidos, mas mesmo assim sempre temos que estar nos capacitando cada vez mais, porque as situações vão mudando e a questão do diálogo entre a rede de ensino, a rede de educação, a rede de saúde, né? O Conselho Tutelar, o CREAS, os CRAS, todos trabalhando juntos, unificados e falando uma mesma língua, né? Com o intuito de proteger a criança, porque muitas vezes chega aquela informação no CRAS, daí depois vai para o CREAS e daí não há um diálogo, não há uma troca, o conselho, enfim, todos os que fazem parte da rede, né? E acaba se perdendo, e é o que acaba revitimizando a criança, porque não precisa a criança passar novamente, se ela já passou e já fez uma fala, não precisa ser escutada novamente, né? Muitas vezes até quando eu estava no CREAS, que vai chegar, que vai encaminhar para o atendimento psicológico, essa criança ela já falou tanto no assunto que ela não quer mais ir no atendimento psicológico, né? Por quê? Porque já passou por vários órgãos. E daí lá onde seria o lugar, né, o setting terapêutico, onde ela poderia, né, rever toda essa situação, essa questão do trauma, né, ressignificar, ela já acaba não indo, porque a família cansou, ela cansou e eles simplesmente preferem não falar mais no assunto, né? E a sociedade, como que ela absorve isso tudo? Porque me parece que a sexualidade ainda é um tema tido como tabu, né? Então, como que a sociedade absorve essa vitimização, essa violência sexual? Enquanto a Elenir falava, né, que nós precisamos proteger essa criança, eu lembrava exatamente disso. A sociedade ainda não entende muito bem o que é violência sexual, como é que ela acontece, quais são as formas de prevenção. Isso porque tem esse tabu quanto à sexualidade, né? A gente vê aí escolas que tentam inserir sexualidade como um tema a ser abordado, né, no currículo, são boicotadas pelos pais muitas vezes. Por que isso acontece? Eu tenho uma hipótese que é a seguinte: desconhecimento. Os pais não sabem o que é sexualidade, as pessoas não sabem que sexualidade não é o ato sexual em si. Sexualidade é a forma como eu me relaciono com o meu corpo, o conhecimento que eu tenho do meu corpo. Então, nessa questão perpassa higiene, não é a questão do prazer sexual que o adulto vai ter com a interação sexual. Uma criança, desde muito cedo, ela tem a sua sexualidade, ela tem prazer pelo seu corpo, seja chupando o dedo, seja quando ela é amamentada. Isso não tem a ver com interação sexual como do adulto. Então, primeiro, as pessoas têm que entender isso. Entendendo isso, a gente pode trabalhar com as crianças que o corpo delas pertence a elas, é o direito. Que ninguém pode tocar no corpo delas sem elas desejarem. Por que as crianças, de alguma forma, estão mais vulneráveis a essa situação? Porque elas não sabem quais são os seus direitos. E aí tem um adulto que está utilizando desse desconhecimento dela para praticar a violência sexual. Fora isso, as pessoas têm que entender também o que é violência sexual, né? As pessoas têm ainda no imaginário social, quando tu mencionaste ali, né, que 527 mil pessoas são estupradas. Eu aposto que muitas pessoas pensaram na penetração.
E o estupro, desde 2009, na nossa lei, e demorou para a lei mudar, o estupro vai desde atos sem contato físico até atos com contato físico. Tudo isso é estupro hoje em dia, tá? As pessoas têm que entender isso. E por fim, para proteger a criança, eu preciso fazer a notificação, que é, em casos de suspeita ou confirmação de qualquer tipo de violência contra a criança, isso vale também para qualquer outra faixa etária, mas aqui a gente está falando sobre a infância, a gente tem que notificar. E notificar é diferente de denunciar. Isso eu venho trabalhando há muito tempo. Embora muitos materiais, até oficiais, saiam com violência é crime, denuncie, denúncia é o que o Ministério Público vai fazer depois de feita a notificação. A notificação é o seguinte: tu, profissional, sabe que uma criança está sendo vítima ou suspeita. Tu vai preferencialmente ao Conselho Tutelar e faz a notificação. A notificação é tornar pública uma informação que era privada. É isso. Que tem o objetivo de proteger a criança. A criança vai ser protegida e, como a Elenir disse, paralelo a isso, vai ser feita uma investigação lá na delegacia. A delegacia, reunindo elementos que comprovam o que aconteceu, remete ao Ministério Público. E aí o Ministério Público vai, com base nesse material, ele vai ou não oferecer denúncia contra o agressor ou agressora sexual. Então, o que eu faço ao notificar não é estou dizendo que o fulano ou fulana fez a violência sexual. Estou dizendo que a criança está em perigo e precisa ser protegida. Depois, se esse agressor vai ser ou não alvo de uma ação, é o Ministério Público que vai indicar. Então, as pessoas têm que saber que a notificação é um dever do cidadão para proteger a criança. Elenir. Exatamente, né? Então, talvez uma das grandes dificuldades seja justamente isso, né? A tua pergunta inicial é referente ao como é que a sociedade vê isso. Eu imagino que não veja de uma forma muito clara, né? E também não se veja co-participante, né, disso, porque muitas vezes nem todos os casos eles são esclarecidos, né? Ou são noticiados, ou são notificados, ou são denunciados. Isso já demonstra assim que há uma certa ou não entendimento, né? Ou as pessoas sabem e fazem de conta que isso que não existe, ou imaginam que não esteja acontecendo. Então, eu sempre gosto assim de pensar num caso bem emblemático até, que acabou instituindo o dia 18 de maio como um dia de combate, que é o caso da menina da Araceli, né? Então, ali tem vários elementos que a gente pode, assim, até trazer para a nossa realidade de hoje. 45 anos aconteceu esse crime, que a menina foi sequestrada, foi drogada, foi estuprada, foi morta, enfim, né? Várias coisas aconteceram. Quem cometeu o crime eram pessoas da sociedade, né? Pessoas que tinham uma certa influência. A própria sociedade trabalhou, não é que trabalhou, na verdade não trabalhou nada, né? Mas de uma forma velada, assim, né? Aquilo ficou subentendido, ficou, né, debaixo do tapete, tentaram, enfim, não se envolver no processo. E mesmo a família não se envolveu, né? A família se silenciou, tinha algumas dificuldades também familiares, que é o que nós temos hoje. São coisas muito atuais, né? Até hoje não houve punição para, né, os criminosos. Então eu vejo assim, eu acho que nós continuamos ainda com alguns elementos muito fortes, exemplificando esta situação, que hoje são muito atuais, né? As pessoas não querem se envolver, mesmo órgãos muitas vezes que têm sim a obrigação legal de estar fazendo a notificação, de estar fazendo as informações. Às vezes, né, depende muito do interno, né, a Jean e que são da área da psicologia, talvez possam esclarecer um pouquinho mais isso. Depende muito também do eu, né, da minha história, do que enfim, das nossas crenças. Das nossas crenças, né, e eu acho que a gente precisa ainda vencer, né, passar um processo assim, de superação dessas coisas e pensar que existe uma vítima, ou muitas vítimas, e que nós precisamos, enquanto adultos, trabalhadores, família, protetores, enfim, estar trabalhando nisso, né? Simone, para a gente, então, encerrar essa primeira etapa do Câmara Debate. Então, eu creio que seja muito importante, vendo por essa fala da Elenir e também do Jean, a questão do viés que nós temos que trabalhar com a proteção, né? Quando eu estava atuando no CRAS, eu fazia muito, ou pelo menos tentava, porque a demanda é muito grande de trabalho, né?
fazer essas intervenções nas escolas e também junto à rede de saúde, que eram pequenas palestras ou rodas de conversa com essas equipes para que elas pudessem identificar de uma forma mais adequada essas situações, notificarem, né, situações de suspeita, porque não é só o caso, porque não cabe à pessoa, no caso eu, Simone, lá quanto psicóloga, ou assistente social, ou enfermeira, enfim, fazer uma denúncia e dizer que ocorreu. Ela vai fazer uma notificação e os órgãos competentes para isso é que vão, né, dizer se houve de fato. O mais importante, é como a Lenir colocou, é amparar essas crianças, né? Então, acho que essa questão de trabalharmos com a prevenção, que infelizmente não temos muito essa cultura no nosso país, né? É muito importante nós começarmos a mudar isso, né? Junto também com a capacitação, que também é essa questão que a Elenir falava, vai muito do interno nosso, da questão das nossas crenças. E isso acho que pode ser trabalhado nessa questão da capacitação e na questão também de um trabalho interdisciplinar. Por isso, essa questão dessa conexão e essa troca entre a rede de proteção, né? As várias equipes que trabalham na rede. Então, no Câmara Debate de hoje, nós estamos tratando da violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente vai fazer um rápido intervalo e em seguida retornamos tratando um pouquinho mais desse tema, sabendo qual é o papel da família e se existe um culpado nisso tudo. Nós já voltamos. Câmara Debate está de volta e nesta noite nós estamos tratando da violência sexual contra crianças e adolescentes. Os meus convidados são o doutor em psicologia, Jean von Hohendorf, também a secretária adjunta da Sencas, Elenir Chapuis, e a psicóloga Simone Verlindo. A gente ficou, então, de tratar nesta segunda etapa do programa sobre o papel da família e se existe um culpado nisso tudo. Eu quero, então, saber de vocês, dos debatedores, qual é a opinião, então, sobre esta afirmação. Jean, pode começar. Então tá. A família é o primeiro círculo social que a gente faz parte, né? Então a gente aprende lá o que é certo, o que é errado. É lá que a gente vai, num primeiro momento, se definir como ser humano. Então a família, qual é o papel dela nisso tudo? Se a família ela tem acesso à informação, repassar a informação para essa criança, que ela tem direitos, que ninguém pode tocar no corpo dela. O que acaba acontecendo é que a gente não tem como dissociar a família do contexto onde essa família está. Então, as famílias em que isso acontece, não é um perfil só de família, não é uma situação, a violência sexual ela não é só nas famílias menos favorecidas economicamente, embora vá pegar as pesquisas, sempre vai aparecer lá, famílias de nível socioeconômico baixo. Por quê? Porque são essas famílias que fazem uso do sistema público. Famílias com poder aquisitivo maior acabam indo em profissionais da rede privada que erroneamente e com falta de ética não fazem a notificação e não levam isso a conhecimento público. Então a gente tem que desmistificar essa ideia que só acontece em alguns perfis de família. Não, pode acontecer em qualquer família, né? Qual é o papel da família? Sabendo, suspeitando que isso está acontecendo, é fazer a notificação e proteger essa criança. Mas para isso, de novo, eu não posso descontextualizar essa família. Se essa família vem de um contexto de pouca informação, ela vai talvez acreditar no agressor e não na criança. O que acontece muitas vezes, né? A criança ela tenta revelar, ela mostra que está sendo vítima e aí a gente tem que se colocar no lugar da família. Vamos parar para pensar que se na nossa família acontecesse isso, o que é mais fácil? Eu encarar que, vamos pensar do ponto de vista de uma mãe, que o meu esposo, quem eu confio, tem um laço de afeto, está fazendo isso com a minha filha, ou eu pensar que a minha filha se enganou? Né? É muito mais fácil do ponto de vista cognitivo, psicológico, emocional, essa mãe tentar encaixar essa situação em algo não aconteceu, a minha filha está fantasiando e criança não fantasia sobre isso, criança não tem material para saber como é que é uma relação sexual. Então por isso que eu vou voltar ao que eu falava no primeiro bloco, quanto mais informação tiver nessa família, melhor. Essas famílias nas quais a violência sexual acontece, elas geralmente têm o que a gente chama de fronteiras muito fechadas, né? É difícil que alguém de fora consiga ter acesso a essa família. Por quê? Porque o agressor tenta cercear essa família para que não tenha ninguém que venha e perceba o que está acontecendo. Tá? Em linhas gerais do papel da família,
seria proteger essa criança, mas para isso essa família precisa estar, vamos dizer assim, empoderada, ter conhecimento. E a gente, infelizmente, não tem isso ainda, por isso que a gente precisa levar informação. Elenir, concordo, existe né? então um culpado nisso tudo? Eu não diria exatamente um culpado, né? A gente até conversava sobre isso, que na verdade isso é um sistema todo, né? É um sistema no qual a família está inserida nesse sistema. Normalmente, os abusadores, enfim, os violadores, eles têm um perfil né, de sedução, de manipulação, né? E já tivemos casos, assim, por exemplo, que era o tio mais querido da família, por exemplo, né? Então é muito difícil, como o Jean falou, uma criança que tem uma condição mais fragilizada pela tenra idade, pela circunstância, por estar ainda em formação, né? Em crescimento, ser ouvida e muitas vezes acreditarem nessa criança, né? De que isso realmente está acontecendo, né? Eu acho que o Jean traz muito bem essa questão da relação de afeto, da confiança, muitas vezes da mãe, né, com o pai, o padrasto, enfim. Então isso tudo está vinculado a tantos números e a tantos casos que acabam acontecendo, né? Então nem sempre a família tem exercido esse papel, esse olhar atento, pela falta de informação, talvez por também não acreditar que isso possa estar acontecendo, porque a família ela tem todo um caráter de, digamos assim, a família é um núcleo fechado, enfim, nossa, a família, ali tudo de bom acontece nessa família, né? Mas uma situação dessas, ela quebra isso. E é muito difícil, muitas vezes, da própria família encarar isso de uma forma, não, isso acontece, ou pode acontecer com a minha, aquela coisa, né, comigo não acontece, ou conosco isso não acontece. Então, acho que isso também dificulta, isso também desprotege as crianças. E volto a dizer que, por isso, precisa haver uma integração muito grande, né? As famílias têm que estarem atentas, têm que ter as informações, a gente precisa falar muito mais sobre isso, muito mais e frequentemente, né? E a rede, principalmente, ela precisa também achar o seu caminho, né, mais concreto de articulação, de estratégias, enfim, de conversas, de falas, para que a gente possa melhorar um pouco nessa situação que é recorrente e existe mesmo. Simone, uma outra questão também que me vem à mente, e a gente muito ouve falar, é que as vítimas se tornam agressores. É isso mesmo ou não faz parte da realidade? Muitas vezes elas podem reproduzir, sim, mas isso não é algo que seja estanque. A pessoa foi vítima e vai reproduzir, entende? Vai depender muito do contexto, vai depender muito se essa pessoa, essa criança, ela conseguiu elaborar o que aconteceu com ela, né? Então, depende de muitos fatores. Se ela foi amparada, se ela entendeu que aquilo que aconteceu não era culpa dela, todas essas questões, a idade também, né, a faixa etária de desenvolvimento, tudo isso vai pesar para ela reproduzir ou não, né? O ambiente em que ela vive, né? Tudo isso são fatores. Essa questão de se tornar agressor é algo que desperta muito meu interesse, porque o meu foco de pesquisa são os meninos que foram vítimas de violência sexual, né? A gente fala em violência sexual contra crianças e adolescentes e por uma questão quase implícita as pessoas lembram das meninas como vítimas. Nenhum problema, elas são, segundo os dados de pesquisa, as vítimas em maior número. Mas existem muitos casos de meninos e que acabam não sendo tão vistos porque isso vai ao encontro da tua outra pergunta, né? Uma questão cultural que tu perguntaste, né? Qual é o grande culpado da violência? Tem uma questão cultural que está presente em todos os tipos de violência, não só a sexual contra criança e adolescente, mas violência contra a mulher, contra idoso, é o machismo. É arraigado na sociedade brasileira de uma forma... Hoje em dia a gente debate ele, tenta não ser machista. Eu, como homem, sempre digo, eu tento não ser machista, mas eu estou numa sociedade machista, então invariavelmente eu sou machista em algum momento. O machismo que traz essa ideia do homem como alguém forte, destemido, que pode fazer tudo, que tem seus desejos e tem que ser atendido por todo mundo,
Essa ideia pré-concebida de machismo e de papel masculino é um dos principais fatores de risco para a violência, porque coloca a mulher e a criança num papel de submissão a esse homem. E aí a gente tem outros fatores culturais que acabam impactando isso. Tem religiões que trabalham ao encontro disso, ao invés de encontro, que a gente sabe. Então é muito difícil achar esse culpado por conta disso, né, em nível cultural. E essa questão que eu falava, né, do meu foco em meninos, eu fui procurar muita informação sobre essa possível relação entre ter sido vítima e se tornar agressor. Como a Simone muito bem colocou, não tem essa relação direta. Até porque com esses números, 70%, né, de 527 mil casos são crianças, a gente já deveria estar numa sociedade que todos nós somos agressores sexuais, se fosse assim, né? Porque as coisas vão se reproduzindo, né? Exponencial. O que os estudos têm mostrado? Primeiro que é muito difícil estudar essa relação, porque eu deveria pegar a criança que foi vítima, não fazer nenhuma intervenção, deixar ela crescer e ver se ela se tornou agressora ou não. Essa é a única forma de eu poder ver essa relação de causa e efeito. Não tem como fazer isso. Então, vários métodos de pesquisa foram empregados e o que se viu é o seguinte: o que está mais relacionado a ter comportamento agressivo na idade adulta, de qualquer tipo, não só sexual, físico, psicológico, é ter sido vítima de múltiplas formas de violência na infância. Então, não só uma forma. Então, eu fui vítima de violência física, fui vítima de negligência, de violência social, enfim, várias dessas. Não recebi o amparo. Na maioria das vezes elas estão intrinsecamente interligadas. Exatamente. É difícil dizer só sexual, só psicológico, só negligência. Eu passei por essa que a gente chama de polivitimização, passei por isso, não recebi apoio, aí as minhas chances são aumentadas de me tornar uma pessoa agressiva, tá? Aí essa relação entre ter sido agressor, abusado sexualmente, violentado sexualmente e se tornar agressor não existe, direta não existe, como bem a Simone colocou. Vocês falam que muitas vezes as crianças são desacreditadas. Prefere-se acreditar no adulto do que se acreditar na criança. Mas quais sintomas indicam que essa criança ou que esse adolescente está sendo vítima de uma violência sexual e que traumas eles podem carregar então ao longo da vida? Elenir. Bom, eu tenho 2 psicólogos aqui, eu sou assistente social, mas enfim... uma coisa assim que a gente, no decorrer, na caminhada, enfim, né, em relação ao trabalho e aproximação, né, com essas questões, o que a gente pode colocar, principalmente, acho que é uma mudança de comportamento, né, uma mudança brusca de comportamento. Então, a criança começa a de alguma forma, sinalizar, né, se não é verbalmente, muitas vezes não é, e eu acho que a maioria das vezes não é verbal, né, ela começa a sinalizar de alguma forma, mas eu vou pedir que a Simone possa complementar, assim, né, já que é mais da área, assim, né. Muitas vezes a criança pode começar, como a Elenir bem colocou, mudança de comportamento, né, um comportamento agressivo, um comportamento mais com sintomas depressivos, se isolando, né, chorando, com a apatia, a anedonia, né, que é a falta de apetite, falta de vontade de fazer as coisas que ela antes gostava de brincar, interagir, né, fica mais difícil. São várias questões, dificuldade na aprendizagem também, né, porque muitas vezes é na escola que começa a aparecer os primeiros sintomas, né. Por isso sempre eu tive esse cuidado de sempre fazer contato com as escolas, porque eu acho que a escola é um local muito importante da rede para a gente ter esse contato, né? Porque tem esse olhar, é o local onde mais a criança passa a maior parte do tempo depois da casa. E é um local também onde muitas vezes é revelado, né, essa questão do abuso, ou pelo menos é identificado sinais. Por quê? Porque a criança, como muitas vezes até pode revelar em casa, mas acaba sendo desacreditada, como nós falávamos, né? Então, na escola, ela pode se sentir acolhida e vir a revelar a situação de abuso. Por isso também que eu tentava fazer essas intervenções nas escolas, para que as escolas soubessem como reagir numa situação. Porque muitas vezes, claro, não é o papel do professor escutar a criança, né? Mas se a criança vem falar, tu tens que estar preparado para acolher, pelo menos, né, essa fala dela e saber identificar esses sintomas, né?
Essa questão de sintomas da criança, primeiro é bem importante deixar claro, e na fala da Simone isso aparece, não existe um quadro de sintomas que é característico só da violência sexual, né? Ela compartilha características com outros tipos de violência. Eu diria que uma das questões que mais tem aparecido, assim, que a gente percebe, a criança ela tem um comportamento um pouco arredio, né? Evitativo. Há estímulos que lembrem aquela violência, então ela vai mostrar uma evitação de estar na presença do agressor ou da agressora sexual. Então isso tem que tomar cuidado quando a criança está evitando muito um adulto. Por que ela está evitando? Tá? Ou enfim, o agressor pode não ser um adulto, né? Pode ser até um adolescente, muitas vezes isso acontece. Outra questão é uma ansiedade exacerbada. Por quê? Se a gente parar para pensar, a criança ela não sabe quando ela vai ser vítima de violência sexual a próxima vez, né? Os casos geralmente são crônicos, então a criança ela desenvolve de forma adaptativa uma espécie de um radar. Qualquer perigo, ela já reage ou fugindo desse perigo ou lutando contra ele, né? Que é a nossa resposta de luta ou fuga. Geralmente essas crianças, elas tendem a reagir no ambiente escolar com um comportamento um pouco mais agressivo. Então, se a professora chega falando um pouco mais alto, ela não vai interpretar aquilo como um xingão da professora. Vai ativar nela a memória do que aconteceu e ela vai, talvez, falar mais alto com a professora. A professora, não se dando conta disso, fala mais alto com ela. Daí está instaurado um baita de um conflito. Então, a primeira coisa que as professoras têm que ter e professores têm que ter consciência é que precisa, de alguma forma, encontrar um tom de voz que seja adequado para falar com essa criança, olhando no olho dela, dizendo, eu estou aqui para te ajudar, antes de ir para o confronto com essa criança, porque se tu fores para o confronto com ela, vai acionar nela a lembrança do que aconteceu. E é essa lembrança do que aconteceu, essa memória traumática que a gente chama, que é responsável por um declínio na aprendizagem dela. Uma criança que vinha bem, e quando eu digo bem não é tirando notas altas, mas que vinha num equilíbrio e que de repente decai o rendimento, alguma coisa tem aí. Ou uma violência, ou alguma falta de estimulação em casa, mas tem que verificar o que está acontecendo. Eu sugiro fortemente para aquelas pessoas que tiverem interesse em entender um pouco melhor como acontece a violência sexual, como é difícil para a criança revelar e o papel da escola, que acessem o YouTube. Tem um vídeo chamado O Segredo. É cerca de 15 minutos. É excelente para a gente desenvolver aquilo que está em falta hoje em dia, que é empatia. Tentar entender o ponto de vista da vítima. Porque muitos profissionais e muitas pessoas da sociedade em geral me perguntam, mas por que não conta antes? Porque os estudos mostram aí que pode demorar anos para a criança revelar. Sim. Se põe no lugar da criança. Sendo o teu pai que está fazendo isso contigo, a sociedade toda dizendo que é errado falar sobre sexualidade, tu vai conseguir falar? Tu emitindo sinais, como a Elenir trouxe, de que está acontecendo, as pessoas ignorando esses sinais, é muito difícil para a criança. Por um adulto, muitas vezes, buscar ajuda quando sofre um assalto é difícil, porque ele sabe que ele... Uma vez um colega meu sofreu um assalto, ele foi buscar ajuda, culpabilizaram ele. Por que tu andou tal horário em tal lugar? Sim. Imagina para a criança ouvir isso. Sem contar que muitas vezes a criança, ela é ameaçada, né? Porque eles usam muito, o ofensor geralmente ele usa muito essas estratégias, né? Não só da sedução, como de também ameaçar. E que traumas isso pode trazer, então, ao longo da vida dessas crianças? Bem, os traumas eles podem ser inúmeros, né? O Gia também vai me ajudar nessa colocação. Depende da fase de desenvolvimento da criança, né? Depende do contexto e depende também da elaboração. Se ela vai ter esse olhar, se a pessoa que foi o ofensor vai ser culpabilizado, né? Todas essas questões vai depender também. E de como essa criança interpretou, porque também é aí que vai nesse viés da fase do desenvolvimento, né? Ele pode interpretar pode ser mais traumático, dependendo da que fase e como ele interpreta aquilo, né? E dependendo, pode não ser tanto. Então, isso é que vai determinar o trauma dessa criança, que pode também ficar comprometido cognitivamente, questões das relações, né? Várias questões podem ser comprometidas. Exatamente, né? Então, é todo um contexto, né? Conforme a gente já vem conversando e já vem debatendo, né? Acho que cada caso em específico é um caso. Acho que o importante é a partir do momento que se verifique que se tenha, né, alguma situação dessas, acho que
tanto enquanto família como profissionais, enfim, já começar a trabalhar, né, as questões para que possa se minimizar, né, e diminuir esse trauma, por maior ou menor que ele ocorra, que ele seja. Dificilmente vai sair sem um tipo de trauma, porque é algo que, né, enfim, não é natural, não é normal, não faz parte, queima etapas da vida de uma criança, né, de uma maneira bastante, enfim, difícil, né. Então, acredito que é isso que precisa ser feito, né, assim, avaliar cada caso é um caso, e, na medida do possível, ir trabalhando o que for possível ser trabalhado, né, de acordo com a demanda que se apresenta, né. Eu acho que complementando também, Elenir, é muito importante também que nós pensemos também na questão de dar um suporte para essas famílias, porque a gente pensa muito na criança vítima, porque a criança está inserida numa família, né? E sem essa família ter esse olhar também, porque a gente tem que ampliar o olhar, né? Não tem como essa criança se restabelecer, né? E até eu vou além, que eu acho que acaba sendo, infelizmente, uma das maiores falhas que eu identifiquei na rede desde que eu fiz parte dela, é a questão de ter um olhar que é muito difícil para o ofensor, né? É muito difícil porque a gente tem essa questão, né, que acaba dando assim, algo, né, repudiando, né, essa situação, mas é necessário. É necessário um atendimento e um olhar, porque esse ofensor ele tem a tendência de continuar abusando de outras crianças, outros adolescentes, e enfim, né? Por isso que tem que ter esse olhar, né? Para entender porque isso está acontecendo. Talvez aquela criança se consiga proteger, cuidar, mas virar outra e outras e outras. Esse fator ele é extremamente importante, que ainda, né, a gente precisa avançar muito nisso. Eu creio que não, como rede ainda não se olhou de uma maneira ideal para isso. Eu acho que está muito interligado com a questão das nossas crenças também. Exatamente. Para a gente encerrar o programa, Jean. Ok. Essa questão do trauma é bem importante falar nisso, porque sim, a criança pode desenvolver diversos sintomas, a Simone e a Elenir colocaram muito bem, vai depender de uma série de fatores, o tipo de violência sexual com contato físico difere de violência sexual sem contato físico, o entendimento que a criança teve dessa violência, né? Se foi uma violência mais, se dá para dizer isso, né, entre aspas, mais branda, a tendência é não ter tanta consequência, né? Se é algo mais crônico, é o pai da vítima, então o relacionamento é mais próximo, isso tende a deixar um trauma maior. A questão que a gente tem que deixar bem clara aqui é que, independente do nível de trauma, essa criança ela pode superar isso e viver bem. Para isso, a rede está aqui. Os estudos vêm indicando assim, que existem mediadores do impacto da violência sexual. Tudo isso que eu falei até agora são mediadores, né? Características da violência, da criança e tudo mais. Quando a criança chega na rede, lá para Simone, vamos imaginar, tudo isso já aconteceu. Já houve a violência sexual, já tem uma relação com esse agressor, isso não tem como mudar. O que os estudos indicam é o seguinte, o que mais vai mediar o impacto é a reação que a gente tem frente à descoberta da violência sexual. Então, se essa criança revelou ou se descobriu que aconteceu a violência sexual, qual foi a reação do cuidador ou da cuidadora? Se não acreditou, a tendência é que o trauma seja muito maior. Algumas crianças que passaram pelo centro onde eu atendia diziam, tio, o pior não é ter acontecido, é minha mãe não acreditar em mim. Tá? Muitas vezes acontece de pessoas na rede não acreditarem, porque estão mal preparadas, né? E aqui eu não quero dizer que a rede como um todo não está preparada. Temos bons profissionais, temos bons serviços, mas a gente tem que olhar também onde tem que melhorar. Então, o que os estudos indicam é que se essa criança ela recebeu o atendimento como deve ser, esse trauma é diminuído muito. Que aí vem uma questão que as pessoas não entendem muito bem, que é a famosa resiliência. Né? As pessoas dizem, Elenir é resiliente. Elenir não é resiliente. Resiliência não é um traço de personalidade. O Jean, ele pode ou não ser resiliente a partir das características do Jean, a partir do que é oferecido para ele no contexto. Então, se essa criança ela recebe do contexto dela o apoio necessário, ela pode vir a se tornar resiliente ou não. Então, depende muito desse jogo com o contexto. Em relação aos agressores, que estava sendo dito, é importante a gente ter esse olhar para os agressores, isso está caindo de maduro, porque não adianta eu cuidar da vítima e deixar esse agressor sem cuidado. E quando eu digo cuidado, não é simplesmente mandar ele para a prisão, porque isso não adianta nada.
né? Ele tem que sim ser responsabilizado, eu concordo, mas de nada adianta ele passar 8 anos lá, voltar para a sociedade e nenhum trabalho de reinserção ser feito. A gente tem que parar para pensar que muitos agressores sexuais possuem um quadro chamado pedofilia. As pessoas não entendem o que é pedofilia, infelizmente, e muitos comunicadores na mídia que deveriam ter o papel de esclarecer não contribuem com esse esclarecimento também. Pedofilia é um transtorno mental, tal e qual a depressão, que é caracterizado, a pedofilia, por ter desejo por crianças, desejo sexual. Muitos pedófilos têm esse desejo e não cometem violência sexual. Buscam tratamento e são rechaçados na rede, porque a rede não entende que se ele chega dizendo que ele tem desejo, mas que não fez nada, ele é visto como um monstro. Mas ele está tentando controlar o seu comportamento. Tem vários estudos mostrando isso. Se eu consigo intervir com esse pedófilo antes dele se tornar um agressor sexual, eu estou evitando de ter vítimas. Só que o que a sociedade tem feito? Tem rechaçado. Tanto que muitas vezes sai na mídia crime de pedofilia. Pedofilia não é um crime, é um quadro psicopatológico que precisa de tratamento para evitar que um crime aconteça. Então, acho que a gente, para finalizar, como tu mencionaste, a gente acaba esbarrando aqui muito na falta de informação. Quanto mais informação, mais oportunidades como essa daqui de levar informação para a população em geral a gente tiver, melhor. Ok. Então, no Câmara Debate de hoje, nós tratamos da violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu quero agradecer os debatedores de hoje, os convidados de hoje. Obrigada, então, pelos esclarecimentos. Obrigada. E a TV Câmara está sempre de portas abertas para recebê-los. E agradecer também a você que acompanhou o programa de hoje, dizer que logo após o bloco de intervalos nós temos mais programação aqui no canal 16. Uma boa noite e até a próxima.